Olá, chefes, tudo bem? Dando sequência, nossos cortes. Vou fazer agora aqui alguns cortes já da categoria do que a gente classifica como cortes perfeitos. Uma jardineira, né? Um bastão, uma julienne, uma brunoise e uma macédoine. Isso vai estar tudo explicadinho aí para vocês, vão entender o que é e eu vou fazendo e vou mostrando aqui, tá? Primeiro eu vou usar um nabo, nesse caso, outros cortes como o pesane, eu vou mostrar pesane e sifflé, eu vou mostrar com a cenoura. Então o nabo novamente é um elemento cilíndrico, tá? Então o que eu vou fazer é criar para ele aqui bases planas. Normalmente a gente vai trabalhar entre 5 e 6 centímetros, tá? Criada essa base plana, eu vou começar a preparar um bloco. Eu preciso de um bloco com pelo menos duas faces a 90 graus e 3 faces retas, para poder eu tirar lâminas bem feitas, para fazer da lâmina um bastão e do bastão meus cubos, tá? Então vou mostrar o que é isso. Peguei aqui, vou passar uma base reta, tá apoiada. Aí eu venho aqui, ó, aonde ela termina, desse lado de cá, que é o mais fechado, e vou descer 90 graus e do outro lado também, ok? Então eu tenho 90 graus aqui para cada lado. Eu posso agora fazer uma lâmina, tá? Eu vou fazer uma placa. Nesse caso aqui eu vou fazer a primeira aqui de 3 milímetros, tá? E a segunda de meio centímetro. E vou explicar por quê. Essa de 3 milímetros eu vou conseguir fazer 3 milímetros em cima, 3 milímetros embaixo, tá? Então aqui eu tenho a base para um brunoise. 5 milímetros, tá? 5 milímetros embaixo, então eu vou cortar 5 milímetros aqui também, ok? Então esses 5 milímetros são a base para minha macédoine, tá? O que é que eu faço? Eu olho por cima e tenho que ver um cubo. Então eu venho aqui e o corte é aqui. Então eu venho. E tenho cubos regulares de 5 milímetros, ok? E aqui o de 3, eu venho, olho por cima. Na verdade eu estou fazendo uma brunoise, ela vai ser brunoise se ela tiver 2x2 ou 3x3, tá? Então na verdade eu estou fazendo a brunoise de 2 milímetros, que é a menor, mas se você fizer um pouquinho maior, que é a que você provavelmente vai inicialmente conseguir, para não ser tão pequena, também é um brunoise. Fugiu desse tamanho, não é brunoise. Chegou em 5 milímetros, é macédoine. Fugiu desse tamanho, não é macédoine. É cubo, ok? Um cubo de 1 centímetro, cubo de 7 milímetros, não tem problema nenhum. O importante é que os que têm um nome que a gente adota na cozinha são esses que eu estou te falando. Então aqui eu venho por cima e da mesma maneira eu vou cortar os meus cubos, tá? E ter uma produção de brunoise, ok? Bom, fora isso, vocês viram que a primeira coisa que eu fiz foi uma lâmina, né? Eu fiz uma lâminazinha aqui de 5 milímetros. E dessa lâmina eu tirei um bastão, ok? Esse bastão de 5x5, ele se chama jardineira, jardinière, tá? Existe aplicação específica para ele na finalização e apresentação de pratos. Um outro que eu posso fazer e que faz parte do nosso linguajar e faz parte das preparações e finalizações, se chama julienne. Eu vou fatiar a 1 milímetro e vou fazer aqui pequenas lâminazinhas de 1 milímetro. Ok? E esse a gente vai servir dessa mesma forma, em tirinhas, tá? Isso são pequenas tirinhas de 1 milímetro que a gente dá o nome de julienne, tá? Chefe, eu aplico aonde? Por exemplo, esse aqui. Esse aqui você aplica, você vai fazer, por exemplo, um peixe no papelote, tá? Seja no papel alumínio, seja no papel vegetal. E aquilo ali já é a finalização do prato, porque vai para o cliente já pronto. Eu utilizo uma julienne de cenouras, de pepinos, de abobrinha, tá? De nabo, do que eu queira colocar dentro da produção, porque ele vai cozinhar muito rápido junto com o tempo do peixe. Uma brunoise eu vou normalmente para uma apresentação, né, de algum prato. Vou fazer um ceviche
tá? Eu quero fazer uma apresentação bonita, eu faço um brunoise dos pimentões, eu faço um consommé, que é um caldo completamente transparente, translúcido. Eu coloco um brunoise no fundo para que o cliente veja, ok? A macedônia, ele já vai ter mais aplicações, porque ela é um pouco maior, vai aguentar um pouquinho mais de cocção. Eu posso servir como guarnição, eu posso servir, fazer uma macedônia de vegetais diversos e botar no arroz, por exemplo, tá? Ela vai como finalização, como apresentação. E o bastão da mesma maneira, tá? Dependendo da aplicação, eu vou fazer bastões do meu elemento e vou distribuir no prato, ou vai servir como uma guarnição própria, ok? Da cenoura, vamos falar um pouquinho aqui de cortes da cenoura. A cenoura, da mesma maneira, eu posso fazer todos esses cortes aqui, tá? Como eu já fiz esses, eu vou utilizar ela para outros cortes. Vou utilizar a cenoura para mostrar uma coisa chamada calibragem, tá? Eu vou calibrar essa cenoura, significa que eu vou deixar ela toda com a mesma espessura. Esse recorte que vai sobrar aqui, isso aqui a gente não joga no lixo, porque não é casca, tá? Isso aqui a gente aproveita para fazer, por exemplo, um fundo de vegetais ou um fundo de ave, um fundo de carne. Eu vou colocar no bowl aqui. E eu vou mostrar para vocês o que é a calibragem que eu estou falando, tá? Vou primeiro iniciar raspando com a lâmina. E vou já afinar, que agora já com a parte, né, plana. Ok. Vou cortar dentro daquela medida que eu falei para vocês, em torno de 5 a 6 centímetros. E vou inspecionar aqui, ainda falta calibragem, ok? Então eu vou tirar um pouquinho mais aqui. E já está. Agora acredito eu que a gente já tenha um cilindro bastante homogêneo. Eu vou mostrar por que isso, ok? Tá bem. Já está bem bom. Tenho o meu cilindro, tá? Vou fazer um primeiro corte chamado pesane, tá? Esse corte ele vai me servir para uma mirepoix, que é o conjunto de aromáticos, né? Cenoura, cebola e salsão, mirepoix clássica. Cebola, salsão, alho poró, mirepoix branca, para fundos de pescado, para não dar coloração no fundo de peixe, tá? Isso é um corte que eu vou mostrar, mas não é um corte de acabamento, é um corte de cocção e que vai ser descartado. O corte de acabamento, no caso, é o pesane. Então, esse aqui é um corte que eu dou. Separo aqui em duas. Vou cortar no centro novamente, tá? E vou, com o meu pelador de vegetais, fazer um acabamento na borda. Tá? Eu tenho aqui um triângulo, que mais parece um leque, e eu vou cortar aqui em lâminas. E essas lâminas, elas são apresentadas ao cliente, tá? Então essas aqui são, deixa eu mostrar aqui como é que ela fica, uma pequenininha aqui, tá? Ela fica como um lequezinho acabado nos 3 pontos. Isso normalmente é algo que vai ao prato do cliente, tá certo? Isso é algo que vai, por exemplo, numa sopa, tá? E eu vou preparar, ela vai no prato do cliente. O outro corte que eu posso fazer com ele é um sifflé. Sifflé é um corte na diagonal, que eu vou utilizar. O importante do sifflé é que eu faça em tamanhos regulares, tá certo? Que eu tenha, se eu ver que a calibragem não está boa, vou dispensar, tá? Mas eu tenha peças similares, e ele é cortado na diagonal. Por que isso? Porque o nome sifflé, ele nos remete exatamente ao apito, né? O apito em francês, tá? E aqui tem o formato dos apitozinhos de guardas, né? Do policial francês, tá certo? A mirepoix que eu falei para vocês é simplesmente eu corto assim em quartos, não vou fazer o acabamento da pesane e vou cortar ela ou mirepoix pequena, assim, ou média, assim, ou grande,
assim, tá? O que eu tenho que ter basicamente é uma lógica que essa é o dobro dessa e essa é o dobro dessa. De que é que depende? O tempo de cozimento, tá? Então isso é muito importante para a gente atentar, que o tempo de cozimento diz respeito diretamente ao corte que eu vou preparar. Vamos agora pegar aqui uma folha. Temos uma folha de couve. E as folhas, independente do tamanho, eu vou poder aplicar, pode ser uma folha de hortelã, eu posso aplicar o mesmo tipo de corte. Esse corte se aplica especificamente a folhas, tá? A gente vai fazer uma chiffonade. Eu vou retirar o talo. Vou juntar essas duas peças. Eu vou fazer um charutinho aqui, ó, bem apertado, bem pressionado. Quanto mais pressionado for esse charutinho que eu estou fazendo, melhor vai sair o meu corte, tá? Então a gente vai pressionar ele aqui. Pá, 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 pá. Vou dispensar essa primeira parte aqui irregular. Chefe, isso vai para o lixo? Não, isso aqui vira clorofila, tá? Eu transformo isso em clorofila para dar pigmentação em produções. E aqui eu venho e corto agora tirinhas, tá? E eu tenho pequenas tirinhas das folhas de couve, a qual a gente vai dar o nome de chiffonade, tá certo? Então essas tirinhas a gente vai ter várias utilizações. E mais uma vez, a espessura dela vai determinar a aplicação que eu vou dar. Se eu vou ter uma cocção mais longa, eu corto ela mais larga. Se eu vou simplesmente saltear ela para servir, eu corto ela mais fina, ok? E em folhas também, nós vimos na cebola já um corte chamado concassê. Esse corte em concassê, ele tinha um movimento que eu vou mostrar aqui para vocês, muito similar ao que eu vou fazer. Primeiro eu vou cortar essa folha como se eu estivesse fazendo uma passada de chiffonade ou de emancê, né? Já temos esses nomes aí gravados, anotados. Cortei. Para fazer esse corte, a gente vai fazer esse movimento. Sendo que esse movimento na vertical, ele se chama concassê, né? Você já conhece, chama concassê. Esse movimento que eu vou fazer com a folha, ele é muito parecido, mas ele se chama hachê. A diferença é que eu vou deslizar a faca um pouco para evitar de esmagar o vegetal e não soltar líquido e não perder clorofila nem líquido dela, tá? Porque se eu perder, ele vai escurecer mais fácil, vai ficar muito molhado. Então o que eu vou fazendo é dando um movimento, mesmo tipo de corte, movimentando com o balanço da faca, mas deslizando ela, tá? Para que o deslizar da lâmina faça o corte efetivamente e não o esmagamento da folha, ok? Então aqui nós já temos uma salsinha crespa em hachê, tá? Qual é o detalhe do corte em hachê? Que eu estou tratando, quando eu falo hachê, automaticamente o cozinheiro vai saber, e vocês agora também, que se trata de uma folha. Então eu tenho que ter um cuidado depois, no armazenamento disso aqui. Se eu for usar imediatamente, eu já tiro aqui e boto na minha aplicação. Se não for, eu vou colocar isso dentro de uma vasilhinha qualquer, pode ser um ramecan, pode ser um bol, dentro de um papel seco e coberto com papel, ok? Para poder ele absorver essa umidade excessiva que possa ter largado e também para que ele fique protegido da luz e do oxigênio, tá? Observe que eu cortei e a placa, ela basicamente está seca, tá? Ela não está molhada. Se você cortar na vertical, ela vai ficar totalmente encharcada, vai molhar sua placa, significa que você perdeu líquido aqui no seu vegetal, ok? Olivar!